Olá, ouvintes do canal Mesa de Debates, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do canal, trazendo aqui, debates, informações aqui de extrema relevância frente a esse período bastante turbulento, tanto no âmbito nacional e tanto no âmbito internacional que estamos vivendo. E hoje vamos dar continuidade, às discussões aí com as distintas organizações de esquerdas, que existe aqui no nosso Brasil, E o convidado de hoje é o Rogério Silva, Ele que é da APS do PSOL, A gente vai conversar um pouquinho, como que esta corrente está vendo aí a realidade. Tudo bem, Rogério? Antes da gente começar, por favor, se presente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Meu nome é Rogério Silva, eu sou da Direção Nacional da Ação Popular Socialista, que é uma corrente que atua no pessoal e nos movimentos sociais. E atualmente estou na segunda Secretaria de Formação Política da Executiva Nacional do PSOL. Maravilha. Sou formado, Ciências Sociais, graduação em mestrado pela UFBA também. Tá. E professor de Sociologia do IFBA. Desculpa a interrupção. Tá, tudo bem. Então, maravilha aí, Rogério. Vamos aí para a primeira pergunta, passou aí quase, um ano, quase 4 anos, é uma gestão inteira aí de governo Bolsonaro, e com muita tragédia aqui para o Brasil, A pergunta que fica, como que derrotar esse governo e por que a esquerda não conseguiu fazer a luta que deveria ter feito para o Bolsonaro cair? Olha, primeiro aspecto que eu acho que é importante colocar, e aí eu acho que é uma combinação de alguns fatores, eu vou fazer uma combinação desses fatores, porque, na verdade, na realidade concreta, eles vão meio que se combinar. Um primeiro aspecto é a condição da própria classe trabalhadora. É um momento de aguda crise econômica, não é uma crise econômica que começou com o governo Bolsonaro, em alguma medida ela vem se arrastando há aproximadamente 7, 8 anos. Durante o governo Dilma, essa crise econômica existia, houve um golpe, que destituiu Dilma do governo, foi colocado o Michel Temer, várias reformas foram feitas, vendendo a ideia de progresso, de que isso melhoraria as condições do país, isso não aconteceu, e o governo Bolsonaro foi eleito na esteira desse processo de crise, de frustração social grande na nossa sociedade, de frustração com a política em geral, e também, claro, de frustração com a experiência concreta do que foi o PT no governo federal, especialmente o segundo mandato de Dilma, que foi eleito em 2014 com uma plataforma desenvolvimentista, digamos assim, em termos gerais, e quando foi eleita, na prática, deu um cavalo de pau e adotou medidas de caráter neoliberal, de contenção de gastos, de ajuste fiscal, e isso, claro, quebrou um pouco, a sustentação que ela tinha, principalmente a sua sustentação de base popular. Então, é um processo complexo, mais longo, mas o fato é que, nesse processo todo, a classe trabalhadora e mesmo setores oprimidos, que não necessariamente a gente identifica como classe trabalhadora, uma classe mais precarizada, que não vive do trabalho formal, é o que André Singer vai chamar de subproletariado, mas também os outros setores oprimidos de nossa sociedade, pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, eles sofreram uma série de derrotas. E essas derrotas, claro, têm um impacto na possibilidade, na crença das pessoas no poder da mobilização social. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que a gente não pode desconsiderar. Há uma sequência de derrotas, da classe trabalhadora e dos setores oprimidos, e isso, claro, balança, mexe com a capacidade de mobilização desse setor. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que a luta pelo fora Bolsonaro, a esquerda em geral, aí eu vou pegar a esquerda em geral no sentido de puxar aí do PSOL, PCB, PSTU, passando aí pelos partidos mais moderados de esquerda, como o PT e PCdoB, a esquerda em geral ela não conseguiu fazer com que essas mobilizações chegassem na barreira, na casa dos milhões e milhões de brasileiros.
Na prática, houve muitas mobilizações significativas, mas elas, no máximo, né, era uma espécie de bolha ampliada da esquerda, o que é bastante gente, né? Uma bolha ampliada do progressismo, que é bastante gente, mas é insuficiente para alterar a correlação de forças e conseguir o impeachment de Bolsonaro. Então, esse é um aspecto importante também, que está associado ao primeiro aspecto. E outro aspecto é que, piorando ainda mais a situação, os setores mais moderados da esquerda, especialmente aqueles capitaneados pelo PT e pelo PCdoB, tiraram o pé do acelerador na medida em que Lula ia se tornando novamente uma pessoa elegível, que foi reconquistando a sua liberdade e reconquistando seus direitos políticos, o que, diga-se de passagem, é uma vitória democrática, porque realmente a perseguição a ele foi uma tremenda injustiça, né? Todo o cancelamento das penas está aí para provar isso. Então, na medida que ele foi ganhando, retomando seus direitos políticos, esses movimentos, esses setores foram canalizando a expectativa de derrotar Bolsonaro para o processo eleitoral e não mais para a mobilização de rua pelo fora Bolsonaro. Então, esses fatores todos combinados contribuiu para que a mobilização ela tivesse determinados momentos de crescimento, como aconteceu no segundo semestre de 2019. A pandemia, obviamente, estragou os planos dessa mobilização, porque ela desarticula o nosso principal espaço de atuação, que é isso, ir nas categorias, discutir com o povo, ir nas escolas, nas universidades, então dificulta esse processo de mobilização, obviamente, isso também dificultou muito, mas quando as mobilizações foram retomadas em condições um pouco melhores, inclusive na questão da pandemia, ela não conseguiu atingir o fôlego necessário, a força social necessária para o impeachment de Bolsonaro. Portanto, esses fatores combinados levou o governo Bolsonaro até o final do seu mandato. E, claro, não podemos esquecer também que as principais frações do capital no Brasil, os principais setores da burguesia brasileira fizeram uma opção clara de continuar com Bolsonaro. Né? Melhor ele, né? Melhor ir levando o mandato dele até o final para ver o que é que a gente faz em 2022, do que gerar uma instabilidade política, não conseguir construir um acordo entre as elites econômicas e políticas sobre a transição de Bolsonaro, porque isso não foi conquistado, não se chegou a essa arquitetura. Então, optou também por sustentar o governo Bolsonaro e tentar tutelá-lo, né? Tentar condicioná-lo aos seus interesses fundamentais. E, em parte, isso foi feito. Tanto que Bolsonaro desenvolveu uma agenda ultra-neoliberal. Né? Ele conseguiu, no governo Temer, no próprio governo Bolsonaro, realizar a reforma trabalhista, realizar a reforma da Previdência, iniciar o processo de privatização da Eletrobras, dos Correios, e realizar uma parte da privatização da Petrobras. Então, ele foi conseguindo avançar nessa agenda ultraliberal. E, evidentemente, a burguesia brasileira ela acabou optando por manter o governo tal como está aí, na falta de uma alternativa melhor estruturada de transição para tirar Bolsonaro, colocar alguém, criar uma transição até 2022. Então, essa combinação de fatores fez com que Bolsonaro chegasse, apesar de todo o desastre que é o seu governo, até os dias atuais. Certo. O Rogério, boa parte da esquerda, como você muito bem disse, né? Disse muito bem, está discutindo aí as eleições, né? E a gente está acompanhando aqui, né, um dos debates que existem aí dentro da própria esquerda, né? Inclusive dentro do próprio PSOL, né? Eu que sou de fora acompanho, sei que existe, é a conformação da chapa Lula e Alckmin, né? A gente sabe, conhece muito bem quem que é o Alckmin, né? Aí fica a pergunta, né? Como derrotar esse governo, o Bolsonaro, e principalmente o bolsonarismo, né, de uma maneira independente? É apostando as fichas no Alckmin ou é apostando as fichas na classe trabalhadora? Só um minutinho. Estou ocupado, filho. Alguma coisa? Tá, você para um pouquinho e faz depois quando o papai terminar aqui, tá bom? Pode ligar a televisão lá na sala. Pronto, desculpa a interrupção, mas vida online com filho em casa é assim. Então, vamos lá. Eu sou de um setor do PSOL, né, que defende que o PSOL tenha candidatura própria no primeiro turno. Claro que isso não nega que a nossa principal tarefa é derrotar Bolsonaro. Evidente, né? Sem nenhuma dúvida sobre isso. Mas que é importante para o povo brasileiro ouvir propostas de uma alternativa de esquerda
Coisa que Lula efetivamente não vai representar. Lula não mudou a estratégia política que ele desenvolveu ao longo dos anos 90 no PT, no início dos anos 2000, de realizar um governo de conciliação de classes em prol do grande capital no Brasil. E, claro, sem dúvida nenhuma, realizou algumas medidas redistributivas tímidas, né, que não ofende, que não enfrenta os interesses do grande capital, mas essas medidas de um país tão desigual como o Brasil teve um impacto positivo na vida dos extremamente pobres, de uma parte da classe trabalhadora mais precarizada e no próprio crescimento econômico, porque vai ampliando o mercado de massas no Brasil. E isso vai beneficiando também alguns setores, variados setores da burguesia. Até costumo brincar de que, quando se tinha essa discussão, o pobre contra a elite, eu ficava perguntando assim, vocês por acaso acham que o dono da Gol e da TAM está triste porque pobre está pegando avião? Estão sorrindo, felizes da vida, porque para eles é a venda de mercadoria, eles estão lucrando horrores. Então, todo um discurso que foi construído em torno disso. Então, Lula não mudou sua estratégia política. A estratégia política de Lula é uma estratégia conciliatória. Ele não diz o contrário para ninguém. Não se ilude quem quer. Ele não diz nada ao contrário disso o tempo todo. Então, eu sou signatário da ideia de que o pessoal deve apresentar uma candidatura no primeiro turno e, claro, no segundo turno, cerrar fileiras para derrotar Bolsonaro. E hoje, o principal nome no segundo turno para derrotar Bolsonaro é a figura de Lula. Então, isso sem nenhuma dúvida, para que não pare nenhuma dúvida. Mas isso também não significa ter ilusão com o que vai ser o governo do PT, um eventual terceiro mandato de Lula. Vai ser um governo nos moldes similares àquele que ele realizou em 2002 e no período de 2007 a 2010, quando ele foi reeleito. Com Alckmin, isso piora, digamos assim, porque Lula vai ter uma frente como um representante que tem relações orgânicas com o grande capital no Brasil e que pode significar uma espécie de carta ao povo brasileiro, uma carta na manga das elites econômicas no Brasil para manter Lula na linha. Qual é a carta na manga? Se você não ficar na linha, acionamos o elemento do impeachment, Alckmin assume e para a gente está tudo resolvido. Então, é evidente que essa não é a melhor alternativa para superar a herança que nós estamos herdando dos últimos anos. Não é a melhor alternativa. O que é interessante pontuar sobre isso? Tem um debate na esquerda que ele desloca, às vezes, neofascismo dessa nova forma ultraliberal que tem no Brasil. Essas coisas estão completamente imbricadas no Brasil. O neofascismo de Bolsonaro é também uma política ultraliberal na economia. E nós precisamos derrotar os dois. Claro que você tem as etapas do processo, mas nós precisamos derrotar os dois. Precisamos derrotar o neofascismo, que é representado pela liderança de Bolsonaro, mas nós também precisamos derrotar toda a agenda anti-povo, anti-soberania nacional, anti-classe trabalhadora que foi desenvolvida, que foi construída e que mudou, inclusive, vários aspectos da nossa Constituição para limitar ou retirar direitos do nosso povo. Nós temos que reverter as duas coisas. A partir do momento em que Lula faz uma composição com Alckmin, qual é o compromisso de Lula em reverter essa agenda ultraliberal? Ele não tem assumido nenhum compromisso. Um Twitter ou outro, uma coisa vaga ou outra que ele fala, de duplo sentido, ambígua, mas um compromisso efetivo, concreto, de revogar o conjunto desse pacote de maldades que foi aprovado nos últimos anos, nós não estamos vendo. Então, uma primeira questão é que Lula vai ter a estratégia de sempre. Ele não mudou a sua concepção política, ele não mudou a sua estratégia política, ele vai desenvolver a política que ele vem desenvolvendo há mais de 20 anos no Brasil, que é uma política conciliatória. Um segundo aspecto que eu acho muito importante ressaltar é a eleição não está ganha. Então, veja bem, as últimas pesquisas têm mostrado que um movimento de estacionamento de Lula, na casa dos 40%, com uma leve queda, ainda na margem de erro, e Bolsonaro vem subindo, acima da margem de erro. Isso é uma tendência. Qual é a tendência? Lula cair um pouco ou estacionar, e Bolsonaro crescer. Por quê? Porque Bolsonaro tem a máquina do Estado na mão. Tem um conjunto de recursos políticos e econômicos que podem ser ativados. De ontem para hoje, nova redução do imposto de produtos industrializados para reativar em alguma medida a economia, facilitar o consumo das pessoas. O Auxílio Brasil, que pesa,
e outras políticas que ele pode desenvolver no processo. E isso, claro, vai impactar na sua popularidade. Fora que o Brasil, tecnicamente, né, está saindo de um quadro de recessão. Esse crescimento de 4% que foi anunciado hoje pelo IBGE, é claro que a base de comparação é a queda de quase 4% de 2021, de 2020, então, digamos assim, estamos praticamente num quadro de recessão, mas em alguma medida saindo da recessão. Claro que a guerra da Ucrânia reconfigura um pouco as questões, porque, de fato, é um fator complicador para o cenário internacional. O cenário internacional já passou por um processo de desorganização das cadeias produtivas ocasionada pela Covid-19, pela pandemia, estava começando a respirar algo para fora disso, acontece a guerra da Ucrânia, que novamente mexe nessas cadeias globais. Então, isso vai ter um impacto no Brasil, há uma tendência de que a inflação no Brasil não ceda, e há uma tendência de que isso prejudique a economia brasileira. Portanto, o Brasil pode fechar o ano de 2022 entre o zero de crescimento ou até mesmo o crescimento negativo. Esse é um cenário desfavorável para Bolsonaro. Mas, atualmente, Bolsonaro vem se recuperando. Então, a eleição não está ganha. Como é que nós vamos ganhar a eleição? Em primeiro lugar, nós não podemos achar que ganharemos uma eleição com um movimento neofascista, que é o que Bolsonaro representa, sem mobilização social. Ou a esquerda em geral entende que é preciso lutar pelo fora Bolsonaro nas ruas, mesmo que a esperança esteja mais canalizada para as urnas, mas a luta tem que ser nas ruas. A luta tem que ser nos bairros, nas escolas, nas universidades, que estão voltando à sua normalidade, diga-se de passagem. A luta tem que ser feita na rua, na mobilização social. Se nós não fizermos esta mobilização social, existem possibilidades muito ruins abertas. A primeira é que Bolsonaro se recupere e ganhe a eleição, porque isso não está descartado. A segunda possibilidade é de que Bolsonaro tenha força o suficiente para mobilizar sua base de apoio e conseguir desestabilizar o processo político eleitoral. Ele pode fazer isso, ele tem anunciado que fará isso, diga-se de passagem. E outro lugar é que a gente pode ganhar numa situação muito apertada do processo eleitoral, e numa situação muito apertada, ter uma oposição liderada por Bolsonaro muito forte, com base social e com capacidade de pressionar o governo ou, digamos assim, desestabilizar o cenário político nacional. Então, não são bons cenários, são cenários ruins, e nós, para superar essa condição no qual nos encontramos hoje, temos que mudar a chave da disputa política. Não adianta jogar tudo no processo eleitoral. É preciso seriamente considerar a necessidade de mobilização social permanente durante todo o ano de 2022, para ganhar corpos e mentes, para deslocar uma parte dessa base de Bolsonaro, para evitar que ele cresça, para organizar a população, para lutar pelos seus direitos. E, claro, lutar pelos seus direitos não é só derrotar Bolsonaro. É derrotar Bolsonaro, mas é revogar o conjunto de medidas antinacionais e antipopulares que foram tomadas nos últimos anos e que têm impacto direto na vida do povo, como, por exemplo, o preço do gás, da gasolina, que tem um impacto em toda a cadeia produtiva, contribui para um ciclo inflacionário, e quem é mais penalizado pelo ciclo inflacionário é justamente a população mais vulnerável. Ô, Rogério, você citou aqui, né, essa discussão interna que existe aí no pessoal entre ter candidatura própria e apoiar o Lula, né, no primeiro turno, inclusive entrar na campanha de governo na campanha do Lula, como pretende, por exemplo, o Juliano Medeiros, né? A pergunta que eu faço para você é o que acontece com o pessoal? Porque, assim, o pessoal nasceu para ser uma alternativa independente do PT, que é o discurso que na época era colocado. Agora o pessoal se alinha totalmente ao petismo. O que acontece com o partido? Acho que tem muita coisa em aberto sobre isso, né? Em primeiro lugar, é legítimo, é uma divergência tática legítima, se nós vamos apoiar ou não Lula no primeiro turno. Eu sou, como eu já disse anteriormente, adepto da tese de que nós temos que ter candidatura própria. Certo? Sou adepto dessa tese, dessa posição política. Mas existe um setor do movimento social, do ativismo social, da vanguarda, setores progressistas, que, comparando a situação anterior de Lula com a situação atual de Bolsonaro,
tem uma certa expectativa de que Lula restaure um pouco uma condição social e política melhor. Então, é um sentimento legítimo que as pessoas têm e que, obviamente, nenhuma organização política, nenhum partido político passa a margem de sentir impacto disso. Sentimos o impacto disso. Esse não é exatamente... Por isso que eu digo que essa é uma questão de ordem mais tática hoje, apoiar ou não Lula no primeiro turno. O problema, que é um debate que vai ficar para depois, é como o pessoal se alinha politicamente em uma eventual eleição do governo Lula. Se o pessoal vai afirmar uma posição de manter a sua independência política, portanto, se opor a quaisquer medidas ou qualquer perfil de governo que não reverta as reformas e que ataque direitos da população brasileira. Diga-se de passagem, apesar de todas as contradições do governo Lula fez uma reforma da Previdência em dois momentos, o governo do PT, né? Fez em 2003, logo no início, e fez em 2012 com a criação do FUNPRESP. Não reverteu vários aspectos da reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, e mesmo Dilma, na virada lá de 2014 para 2015, sinalizou fazer novas reformas previdenciárias, etc. Então, houve também, contraditoriamente, alguns movimentos dos próprios governos do PT que também atacaram direitos conquistados historicamente. Então, nós temos que lutar para reverter todo esse pacote, inclusive o pacote do próprio governo do PT. Então, o debate que nós vamos ter que fazer em 2022, tanto durante a eleição, antes que tem candidatura própria, a disputa ainda está ocorrendo, caso prevaleça a posição de apoiar Lula, é uma questão de ordem tática, e depois nós vamos ter que discutir o que é que a gente faz em relação ao governo. Nesse aspecto, eu sou defensor também de que o pessoal mantenha uma posição de independência em relação ao governo do PT, que o pessoal continue se alinhando em uma posição de oposição à esquerda do PT. E nós vamos disputar isso no partido. E é possível, inclusive, que essa posição seja a maioria, porque a mesma maioria que é a favor de apoiar Lula no primeiro turno, não exatamente será a favor de entrar em um eventual governo Lula, de ser parte de um governo de conciliação de classes. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Então, acho que tem muita disputa para acontecer no PSOL, como todo partido político democrático. O PSOL é um partido amplo, com muitas correntes internas, com muito debate. Nós fazemos parte desses debates e acreditamos que tem muita água para passar debaixo dessa ponte para discutir um pouco o papel estratégico do pessoal nesse processo. Então, acredito que existem duas etapas do debate. O debate agora do primeiro turno e o debate posterior ao primeiro e ao segundo turno, em torno do resultado eleitoral, sobre qual é a tática do partido. Eu sou da linha, obviamente, de que o pessoal mantém a sua posição de independência em relação ao governo do PT. E aí fica a pergunta, né? Eu que sou né, digamos assim, um ativista, militante, independente, né? A pergunta que eu faço para você, por que construir o PSOL apesar de todos esses conflitos, né? Historicamente, todos os partidos têm muitos conflitos. Historicamente, assim, nós vamos pegar lá o partido que liderou a Revolução Russa em 1917. Quando esse processo aconteceu, ele estava dividido em dois blocos, os bolcheviques e os mencheviques. Uma divisão relativamente longa antes do processo revolucionário da Rússia em 1917. Mesmo o PC chinês, ele sempre teve uma quantidade grande de correntes internas, e até hoje tem. Que a gente às vezes tem uma visão de que é um partido único, sem corrente interna, tal, mas não é. Tem muitas correntes internas, com posições diferenciadas, e, claro, eles debatem e chegam a uma síntese, que é uma estrutura de partido único. Partido cubano, comunista cubano, mesma coisa, tem muitas correntes internas e muito debate interno, e que nem é tão interno às vezes, é um debate que também vai para fora, as pessoas fazem, tomam partido e tal. Então, todo partido de esquerda, ele é um partido muito diversificado politicamente. Sempre teve muitas polêmicas, sempre tem muita divergência. Então, ele sempre é um campo aberto de disputa. O PSOL não é diferente. O PSOL é um partido que tem posições políticas de mais reformistas, mais revolucionárias, algumas posições políticas até mais sectárias. Tudo isso está dentro do PSOL e todas elas têm um papel muito importante, contribuem muito para a dinâmica de funcionamento do partido. Então, sendo assim, o PSOL ele é um partido que está em permanente disputa política sobre seus rumos gerais. E é preciso considerar também que a disputa política de um partido ela não é só determinada
por maiorias ou minorias internas. Ela também é fortemente influenciada, especialmente para os partidos de esquerda, sobre as condições gerais da luta de classes no Brasil. Então, o principal elemento de disputa geral da esquerda não está nas agremiações partidárias. Ela está, sobretudo, em melhorar as condições de luta política da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. Porque esses setores colocados em luta, eles podem influenciar de forma muito significativa na dinâmica interna desses partidos, e inclusive no próprio PSOL. Então, o PSOL ele é um partido muito importante, ele é um partido que surgiu de uma derrota histórica, a bem da verdade, não de uma vitória histórica, como foi, por exemplo, a vitória dos setores populares e democráticos contra a ditadura militar nos anos 80. O PSOL surge de uma derrota histórica, que é o esgotamento do PT e a cooptação do PT para o modo de produção capitalista, para o sistema, para ser um partido da ordem. Então, o PSOL é fruto de uma derrota histórica e surgiu em um momento de baixa intensidade da luta de classes no Brasil. Isso tem impacto na dinâmica de funcionamento de qualquer partido, né? Tanto que o PSOL hoje ele tem muito mais um formato de frente de organizações autônomas do que um partido unitário e centralizado, porque tem dificuldade mesmo de se constituir desse tipo, porque é um partido muito diversificado e ainda com uma correlação de forças internas muito equilibrada. Hoje você não tem um grupo que chegue lá e diga eu sou maioria, 50% mais um do partido. Você tem um campo você tem um campo que tem dois grupos dentro desse, vários grupos dentro desse campo, tem uma maioria hoje, mas pode não ter uma maioria amanhã. Então, tem uma instabilidade nesse processo e muita disputa a ser feita. E do ponto de vista externo, o PSOL é um partido que, além de ter tido uma postura muito coerente na defesa dos interesses da classe trabalhadora e, portanto, tem um certo respaldo sobre ela, né, com ela, também é um partido que soube capitalizar para si a pauta dos novos movimentos sociais, numa perspectiva à esquerda, como o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro. Então, ele é um partido que dialoga muito bem com esses movimentos sociais, e esses movimentos têm muitas contradições, inclusive com as experiências do PT no governo. Então, com a direita, claro que é o nosso adversário principal, mas também com as experiências do PT no governo. Então, nós estamos sempre buscando dialogar com esse segmento social, com esse ativismo social, que enxerga no pessoal uma referência da sua luta política, e a gente precisa dialogar com eles e buscamos sempre dialogar com eles. Certo. Você disse aqui que, né, a discussão se o pessoal vai fazer parte ou não de um possível governo Lula, caso isso se concretize, a APS pretende sair do PSOL e ser uma corrente independente? Não, nós não temos esse debate interno de saída do PSOL em nenhuma dessas hipóteses colocadas, né? Essas coisas assim, isso acontecendo, o debate abre, mas não temos esse debate interno, não é a nossa tendência principal. Nossa tendência é construir o PSOL, se manter no PSOL, disputar os rumos do PSOL. Certo. Então vamos aí para falar de outras coisas também, né? A próxima pergunta que eu faço, né, o Rogério, tá certo que o canal vai fazer um debate aí na semana que vem em relação a isso, a PS está convidada, né? Sobre a questão da Ucrânia e Rússia, né? Qual que é o posicionamento aí da corrente em relação a esse tema? Nós não nos situamos assim. Esse debate é muito complexo, tem muitas camadas e nuances, não é simples. Tem uma polêmica sobre se é uma medida, se a Rússia é ou não imperialista, se enquadra ou não na noção de imperialismo, na nossa concepção, se enquadra em alguma medida, sim, não na mesma intensidade e qualidade dos Estados Unidos, da Europa e da sua organização militar, que é a OTAN. Então, tanto China quanto Rússia são uma espécie de um certo polo imperialista, qualitativamente diferente do polo imperialista que representa os Estados Unidos e a OTAN, que é a sua organização militar articulada na Europa. E nós condenamos a invasão da Ucrânia, é uma ocupação da Ucrânia, nós a condenamos. Não acreditamos no discurso chauvinista, né, que Putin faz, de que Ucrânia e Rússia têm, claro, uma relação histórica longínqua, há muito tempo atrás, né, do século IX, século XII, mas dizer que a Ucrânia não é um povo próprio, que tem direito à autodeterminação, na nossa avaliação, completa falsificação histórica. A Ucrânia é um povo próprio, tem direito à autodeterminação, que, diga-se de passagem, Lenin a garantiu
no processo da Revolução Russa de 1917. Né? Inclusive, uma tremenda sacanagem, digamos assim, né? Quando na rebelião, na revolta que teve na Ucrânia, queimaram a estátua de Lenin. Porque Lenin foi uma pessoa que teve um papel fundamental no reconhecimento da Ucrânia como nação autônoma. Então, em primeiro lugar, isso, nós condenamos a invasão de Vladimir Putin. Agora, em qual contexto essa invasão ocorre? Essa invasão ocorre num contexto de sucessivo avanço da OTAN para as regiões fronteiriças com a Rússia, e a Rússia já tinha estabelecido há um tempo atrás uma espécie de linha vermelha, tipo assim, daqui não passa. Então, óbvio que fustigar a Ucrânia, primeiro, estimular um golpe de Estado interno. Claro, a Ucrânia não é nenhum grande exemplo de democracia, não era antes, continua não sendo depois, né? Fustigar uma alternativa de poder interna, desestabilizando o governo pró-Rússia para colocar um governo pró-Ocidente e realizar a movimentação de aproximar a Ucrânia da OTAN, obviamente que isto é uma provocação que sinaliza para a Rússia uma ameaça à sua integridade territorial. Dá para dizer que não ameaça a integridade territorial russa. É óbvio que ameaça, porque é uma fronteira gigantesca com a Rússia. A Ucrânia é um país que tem uma força armada considerável, né? Um país inexpressivo politicamente e militarmente falando. Não é à toa que está conseguindo resistir, oferecer uma certa resistência à ocupação da Rússia, mas é evidente que isso é uma provocação. Então, na prática, nós estamos diante de uma dinâmica de uma disputa interimperialista. Volto a dizer, qualidades e situações distintas de imperialismo, não é a mesma coisa, mas uma disputa interimperialista. E nessa brincadeira, nessa disputa, quem mais sofre é o povo ucraniano. O povo trabalhador, as mulheres, etc., é quem mais sofre com esse processo. Então, nós somos a favor do fim da ocupação da Rússia, mas também, obviamente, que a OTAN se saia, que a OTAN não ocupe a Rússia. Aliás, a OTAN não deveria nem existir mais. Depois do fim da União Soviética, não havia nenhum sentido político, geopolítico da OTAN existir com a integração da Rússia ao modo de produção capitalista, como aconteceu no final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos não só mantiveram a OTAN, como houve ao longo dos anos 90 o estímulo a várias guerras e lutas separatistas para reduzir a influência da Rússia na região, houve uma aproximação do território russo através dos países bálticos e houve, neste momento, a ultrapassagem de uma linha vermelha, que é a mudança, né, o alinhamento da Ucrânia, que é um elemento, claro, tem uma parte da população que demanda isso, principalmente a população mais próxima da fronteira com a Polônia, portanto, se identifica mais com a dimensão europeia. Claro que tem uma demanda interna também por isso, mas, obviamente, que essa demanda interna ela foi inflada por uma desestabilização de um governo, e essa desestabilização de um governo, que colocou o governo pró-Ocidente em seu lugar, significou para a Rússia uma ameaça, e a Rússia se preparou. Essa história de que a Rússia, de repente, decidiu ocupar, não, a Rússia se preparou economicamente contra as sanções, se preparou militarmente para isso, porque já imaginava que isso poderia acontecer. Então, neste processo, estamos diante de uma disputa interimperialista. Volto a dizer, de novo, são muito diferentes os imperialismos, tá? Não são iguais, mas uma disputa interimperialista, e nesse processo quem perde é o povo ucraniano, portanto, somos a favor da desocupação da Ucrânia e a favor também de que a OTAN desapareça, que a OTAN não tem mais sentido histórico a sua existência. Está desligado o microfone. Ok. Certo. Rogério, né, um dos problemas aí que atinge e muito a vida aí da classe trabalhadora é a questão aí do desemprego, né? E que cada vez mais aumenta e que gera, assim, gera a fila do osso, a fila a fila do lixo e outras barbáries que nós estamos presenciando hoje. Né? Qual que é a resposta, no seu entendimento, à questão do desemprego? Como que a gente tem que responder esse tema? Existem respostas de caráter mais imediato, existem respostas de caráter de longo prazo, digamos assim. Do ponto de vista mais imediato, nós defendemos a aplicação de um plano emergencial. Esse plano emergencial ele vai estimular um conjunto de obras públicas para gerar emprego e renda, uma ampliação dos serviços públicos na área de saúde e educação, além de outras medidas econômicas que podem ser tomadas para gerar mais emprego.
Então, em primeiro lugar, um plano emergencial para retomar um processo de desenvolvimento econômico. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente carente de saneamento básico, infraestrutura urbana, muitas obras de infraestrutura, claro, muitas delas são muito questionáveis, inclusive do ponto de vista ambiental, mas outras obras de infraestrutura paralisadas, sem se desenvolver, programas de habitação parados. Então, tem muita coisa para se fazer no Brasil. E isso gera uma massa de empregos muito considerável se o Estado tomar uma decisão de estimular este processo. Então, primeiro, um plano emergencial de obras públicas, em termos gerais, e, ao mesmo tempo, de ampliação dos serviços públicos. Tudo isso ajuda a reduzir a situação do desemprego. Então, em primeiro lugar, isso. Do ponto de vista mais estratégico, eu diria de longo prazo, é preciso pensar uma alternativa de um projeto político de desenvolvimento nacional, mas não desenvolvimento nacional no sentido desenvolvimentista do termo, que é o que o PT tentou aplicar no governo federal, claro, ora sendo mais neoliberal, ora um pouco mais desenvolvimentista, que o PT tentou aplicar em nível nacional, que a candidatura de Ciro expressa hoje, mas que, na prática, isso não resolve o problema do Brasil. Por que não resolve? Porque, para você aplicar uma agenda desenvolvimentista de fato, é preciso que exista uma burguesia interna no Brasil disposta a isso. E para ela se dispor a isso, necessariamente terá alguns conflitos com o imperialismo. E essa burguesia brasileira não quer conflito com o imperialismo, pelo contrário. Majoritariamente, a grande maioria dela tem vínculos orgânicos com o imperialismo. Então, o desenvolvimentismo ele não é alternativa. É um programa nacional de desenvolvimento de caráter democrático e popular. O que é que significa dizer isso? Porque também é um termo muito falado e pouco compreendido no geral. Um programa que combate os monopólios privados, o que significa dizer, inclusive, reestatização de empresas estratégicas. Claro, não é aquela reestatização que fica uma burocracia do Estado controlando a empresa e fazendo esquema de corrupção. É uma reestatização com democratização da sua gestão e participação da sociedade em sua gestão. Um programa de reforma agrária amplo, geral, né, de estímulo à agroindústria dos pequenos e médios produtores. É preciso também uma ampla e radical reforma urbana para reorganizar o nosso espaço urbano. É preciso ter uma política que se prepare, mas enfrente também os grandes interesses imperialistas instalados no Brasil. Portanto, é um programa que exige mobilização social, ele é um programa de reformas extremamente profundas. E um programa como este só é viável se nós melhorarmos, e muito, o patamar de organização e mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Sem fazer isso, não temos como viabilizar um programa com este perfil. Então, primeiro, um programa emergencial. Segundo, um projeto nacional de desenvolvimento de caráter democrático e popular. Né? Popular, porque para beneficiar o povo trabalhador brasileiro. E democrático, porque isso vai significar um processo de democratização radical, né, das empresas que forem reestatizadas e das próprias decisões do Estado, para colocar o povo trabalhador em movimento e combater todo o processo de bloqueio, sabotagem que esse tipo de programa vai levar a acontecer. Fora disso, vejo muito pouca saída em medidas paliativas, como basicamente o PT, Lula e o PT estão propondo para assumir o governo federal. Então, na nossa concepção, tem essa dimensão dupla, a dimensão mais imediata e a dimensão mais ampla, né? Que exige, portanto, uma combinação delas, porque senão a gente pode se perder somente ou numa coisa de um programa que é só propaganda, que não dialoga com a população, ou também nos perdemos somente no programa emergencial, sem conseguir avançar politicamente para algo superior ao que vivemos hoje. Certo. Uma questão aí que envolve também, né, o movimento de trabalhadores são a questão dos sindicatos, né? Existe muita crítica em relação ao sindicalismo, que ele não está correspondendo de fato à luta dos trabalhadores, né? O que acontece com os sindicatos e qual que deveria ser a resposta aí para a PS, né, em relação a esse tema? Em primeiro lugar, sim, as centrais sindicais, especialmente a CUT, ela se tornou um sindicalismo muito rebaixado politicamente. Né? Um sindicalismo de resultados, um sindicalismo cidadão nos anos 90 e um sindicalismo de resultados hoje em dia, e que mal tem colhido resultados. E se burocratizou muito politicamente. Né?
deixou de ter a capilaridade, ainda tem muito claro, mas deixou de ter a capilaridade social que tinha e de organizar como organizava os trabalhadores para defender seus direitos. Então, por um lado, tem um processo de muita burocratização das grandes centrais sindicais do Brasil. Tinham várias que já eram muito burocratizadas, essas novas que surgiram no campo do chamado novo sindicalismo como a CUT, hoje se burocratizou bastante. E, claro, na experiência do governo Lula, muito atrelada ao Estado, muito acomodada politicamente, e isso tem um preço que se paga hoje, que é a desmobilização da classe trabalhadora. É claro que, gosto sempre de ressaltar isso, a classe trabalhadora luta quando ela também enxerga condições de lutar e se defende quando enxerga somente condições de se defender. É uma situação muito de fragilização econômica da classe trabalhadora hoje e ela opta entre o enfrentamento e o silêncio para manter minha posição aqui, eu posso optar pelo silêncio. Então, tem um pouco essa dimensão aí que também não pode ser desconsiderada. A esquerda, eu diria assim, os setores à esquerda do PT cometeram o grande erro dos interesses particularistas. Isto é, em vez de levar a sério e adiante o projeto de uma nova central sindical e popular unitária, este setor, que tem uma menor expressão no movimento sindical do que a CUT, ainda está fragmentado em várias centrais sindicais de variados portes. Porte médio, porte pequeno, porte minúsculo. Então, claro que, por um lado, um sindicalismo muito burocratizado. Por outro lado, um sindicalismo mais combativo, bem intencionado, porém muito fragmentado. Então, isso dificulta a construção de uma resposta política organizativa para melhorar as condições de luta política da classe trabalhadora. Então, esse é um aspecto que precisa ser superado, que é essa fragmentação dos setores, principalmente setores mais independentes. Sem superar essa fragmentação, realmente é muito difícil conseguir melhorar o patamar de organização dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. E é preciso também dialogar com essas metamorfoses do mundo do trabalho, que o movimento sindical tem muita dificuldade em dialogar com o trabalhador que já não está naquela estrutura mais formal de trabalho, que já não está com um vínculo empregatício mais sólido, como tinha anteriormente, e que nem sequer tem possibilidade de se sindicalizar. Então, o movimento sindical também vai precisar discutir os segmentos que vivem do seu próprio trabalho, mas que estão mais dispersos. Por exemplo, trabalhadores de aplicativos. Existem algumas tentativas de organização desses setores, até uma paralisação nos últimos anos aconteceram. Houve lutas dos motoristas de Uber, por exemplo, para melhorar suas condições de trabalho e de assalariamento, mas isso ainda é muito pouco. Além de outras formas, como o microempreendedorismo, a questão do desemprego e do empreendedorismo por necessidade, que acaba, ao invés de procurar emprego, empreender para tentar pagar suas contas. Tudo isso são formas de trabalho. Só que nós temos muita dificuldade de organizar essas novas formas de trabalho. E não é fácil, eu entendo, porque realmente é disperso, não está em contato cotidiano entre as pessoas, as redes de solidariedade são mais fluidas, isso dificulta. Lembrar que, historicamente, a base do movimento sindical foi a grande indústria fordista, né? Que aglutinava trabalhadores em grandes indústrias, isso ia gerando isso ia construindo uma identidade comum que dava base para o movimento sindical se desenvolver. Essa indústria fordista, ela praticamente não existe mais nesse formato. O processo hoje é muito mais disperso, a cadeia produtiva é muito mais dispersa e a forma de organização do trabalho hoje é muito mais dispersa do que era anteriormente. Isso dificulta também a organização do movimento sindical. Mas, se com todas essas dificuldades os setores mais combativos não estiverem mais unificados, claro que não vão conseguir responder a esses desafios. E, né, você tocou aí num assunto interessante, e como unificar esses setores combativos, né? Eu tenho acompanhado aí, né, e tenho participado, de novo, reforçando como um independente, né, de iniciativas como o Polo Socialista, né? Essa seria uma solução, né? Se vocês, a APS, enxergam debilidades aí nessa iniciativa, coloquem, né? Ou se poderia ter uma outra iniciativa, né, para unificar esses setores, né, de esquerdas e combativo.
Olha, primeiro é colocar a política no posto de comando, né? Menos interesses corporativos e mais questões políticas gerais no posto de comando. Então, acho que é um primeiro aspecto que deveria nortear a nossa ação. Nós acompanhamos a movimentação do Polo Socialista, só que nós não nos identificamos com vários aspectos políticos e programáticos que ali estão colocados. E, além do mais, esse processo de construção tem que ser mais dialogado, porque ele tem que ser fruto de uma síntese, e não de uma dinâmica, de um interesse partidário. Se for desse jeito, as coisas tendem a não caminhar, porque cada um vai ter o seu interesse específico nesse processo. Então, primeiro deve ser fruto de uma síntese, o que significa, primeiro, muita unidade de ação, coisa que muitas vezes tem pouco. Segundo, nesse processo de unidade de ação, tentar construir uma aliança tática mais permanente, coisa que também tem sido feito muito pouco. E, em terceiro lugar, uma coisa que é fundamental: não existe um novo movimento sindical construído à revelia da classe trabalhadora. Ou a gente conquista a classe trabalhadora para esse projeto, para essa perspectiva, ou vai ser somente organizações de vanguarda falando entre elas. Então, esses três aspectos devem estar combinados. Se não combinar, realmente fica difícil. Se a gente não combinar o jogo com a classe, fica difícil viabilizar qualquer alternativa sindical unitária, mais ampla, democrática e, ao mesmo tempo, autônoma em relação ao Estado. Então, eu acho que qualquer processo tem que passar por muito debate político, uma produção de síntese, e não se constituir como instrumentos que sirvam para a autoconstrução de partido A ou organização A ou B. Senão a coisa não anda do jeito que está. Certo. Agora, indo para mais questão sobre a APS. Primeiramente, o que é a APS e o que ela reivindica? Qual que é a tradição política dela? A APS é uma organização política que tem uma larga história na esquerda brasileira. Muitas das organizações, dos militantes que ajudaram a fundá-la, são herdeiros das lutas contra a ditadura militar no Brasil, né? Especialmente a Ação Popular Marxista-Leninista, a Organização Comunista Democracia Proletária, o Movimento de Emancipação do Proletariado, que nos anos 80 se juntaram e formaram o Movimento Comunista Revolucionário e ingressaram para a construção do PT e, no final dos anos 80 e 89, fundaram a chamada Força Socialista. A Força Socialista, portanto, compôs a esquerda do PT e tinha uma forte atuação no movimento sindical, estudantil e popular durante todos os anos 90. E, em 2004, diante da necessidade de ampliar a unidade da esquerda revolucionária, a Força Socialista deu origem à Ação Popular Socialista. Em 2005, definimos pela saída do PT, por conta de um processo de esgotamento histórico do PT como instrumento dos interesses gerais da classe trabalhadora, e optamos por construir o PSOL, onde estamos desde então. De lá para cá, algumas divisões e rachas aconteceram, coisas da disputa política, faz parte do jogo, e hoje nós continuamos a ser uma organização que atua no PSOL, mas também atua nos movimentos sociais, no movimento sindical, de juventude, no movimento popular, no movimento de mulheres, negros e negras, e que, portanto, atua dentro de uma perspectiva revolucionária, entendendo que o processo revolucionário no Brasil é um processo que tem que se assentar nas tradições históricas do Brasil, na construção histórica do Brasil, da sua realidade social, econômica e cultural. Portanto, não existe um modelo que a gente vai importar e aplicar no Brasil. Neste processo, nós defendemos, portanto, que a esquerda revolucionária precisa ter um programa, um projeto político, um programa, que nós reivindicamos o Programa Democrático e Popular. Não concordamos com a análise de que o PT aplicou o Programa Democrático e Popular no governo Lula. O PT não aplicou, pelo contrário, o PT foi abandonando o Programa Democrático e Popular ao longo dos anos 90 e definitivamente o abandonou no início dos anos 2000. E o Programa Democrático e Popular, na nossa concepção, ele é um programa que se estrutura por alguns eixos, né? O combate aos monopólios, portanto, o eixo antimonopolista, um eixo anti-imperialista, anti-latifundiário, que combate todas as opressões, né? E que vai, claro, ser principalmente protagonizado pela classe trabalhadora em direção ao socialismo. Portanto, ele é um programa de transição ao socialismo, porque nas características atuais do Brasil nós não temos correlação de forças ou uma situação política objetiva e subjetiva que permita saltarmos do capitalismo como nós vivemos hoje para o socialismo.
Não é a nossa vontade que determina a realidade. Nós precisamos encaixar a nossa vontade estratégica numa realidade concreta. E, na nossa avaliação, essa realidade concreta exige um programa de transição ao socialismo, um programa, portanto, que articulam vários elementos, elementos de caráter democrático, elementos de caráter de democratização da propriedade, no caso, combatendo o capital monopolista, mas ainda reconhecendo a pequena e média propriedade privada, e um programa que faça uma transição clara ao socialismo. Isso só é possível se a classe trabalhadora for sujeito desse processo. Portanto, é um programa que deve conquistar milhões e milhões. Não adianta ser um programa que está na cabeça da vanguarda, mas que a população não toma como seu. Então, esse é um pouco a matriz e a concepção geral da ação popular socialista. Seria uma espécie de social-democracia? Não. Não, porque a social-democracia ela se limita a uma reforma do capitalismo, que é o que, historicamente, a social-democracia defende. Uma reforma do capitalismo, lá no início do século XX, uma reforma do capitalismo que até tinha a intenção de chegar no socialismo, mas que depois abandonou essa perspectiva. Então, a social-democracia, ela não trabalha com a perspectiva de ruptura revolucionária, ela não trabalha com a perspectiva de superação do capitalismo. Ela trabalha com a perspectiva de reformar o próprio sistema capitalista, democratizando, que foi o que aconteceu na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, em alguma medida, nos países europeus. A perspectiva que nós defendemos é que o Programa Democrático Popular é um programa de acúmulo para o socialismo, e que uma hora você não vai resolver o impasse que a sociedade vai estar sem ser pela via da revolução. O formato que isso vai ter vai depender do contexto. Mas a perspectiva nossa é de um programa que articula elementos programáticos imediatos e gerais e que visa acumular para um processo de ruptura revolucionária, porque uma hora vai acontecer. Não tem jeito, a intensificação das contradições gera isso necessariamente. Mas é muito diferente do que é a perspectiva social-democrata, que mandou para as cucuias qualquer possibilidade de socialismo, de superação do capitalismo. Sim. O Rogério, uma das discussões, acho que existem é por que vocês saíram do PT em 2005 e não em 2002? Ou bem antes, quando o PT já estava se endireitando? Nós fizemos várias leituras sobre o que era o PT. A primeira leitura nossa, no final dos anos 80 para o início dos anos 90, era de transformar o PT em partido revolucionário, certo? Partido amplo revolucionário. No final dos anos 90, nós já conhecemos que o PT já não seria possível transformar o PT nisso. Mas defendíamos que o PT era o partido com maior expressão social, com maior capilaridade na classe trabalhadora, portanto, era o lugar dos revolucionários. Então, nós mudamos de transformar o PT em partido revolucionário para o lugar dos revolucionários é no PT, porque era a possibilidade que nós tínhamos de fazer ponte com setores explorados e oprimidos para disputar o nosso programa, certo? Então, esse foi o primeiro momento. Depois, quando o PT conquistou o governo federal, nós fomos avaliando o processo de intensificação da degradação do PT. Em 2003, nós fizemos uma opção de não dar o nosso voto à reforma da Previdência, lembrar que a reforma da Previdência era uma mudança constitucional, então, tanto faz você votar contra ou você se abster, porque na prática é você negar o voto à mudança constitucional. Nós optamos com outros parlamentares, né, que aliados nossos na época, no chamado bloco de esquerda que existia ali no mandato, no parlamento, pelo processo de não dar o voto à reforma da Previdência através da abstenção. Fomos punidos pelo PT também por isso, diga-se de passagem, com suspensão sumária das instâncias do partido, mas nós avaliávamos que naquele momento tinha uma disputa política a ser feita para deslocar setores políticos, sociais, para uma outra alternativa, e que esse processo não estava esgotado ainda. Então, realizamos esse processo em 2003, em 2004. Em 2005, avaliamos que o melhor processo de disputa política se daria mais por fora do PT do que por dentro do PT, porque os canais de disputa interna do PT haviam se fechado. E optamos pela saída do PT e a construção do PSOL. Então, foi um processo de desenvolvimento de uma posição política. E essa posição política amadureceu a ponto de sairmos do PT em 2005. Certo. Ô, Rogério,
Se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, né? O Ivan Valente é da PS, né? Hoje não, ele rompeu com a gente em 2012. E nesse período aí que o Ivan Valente foi da PS, qual que foi o balanço aí que vocês fazem aí da sua atuação, né, na Câmara dos Deputados? Olha, uma coisa é uma diferença de caráter estratégico que nós temos com o companheiro Ivan Valente, que se avolumou, aconteceu, e estamos em organizações diferentes. Outra coisa é um balanço da trajetória parlamentar dele. Se nós formos ser bem rigorosos com a análise, a trajetória parlamentar de Ivan Valente é irretocável, do ponto de vista de defesa dos interesses da classe trabalhadora, dos setores explorados, de combate a reformas neoliberais. Isso a gente não temos muito o que questionar sobre isso. Nós temos divergências de outra ordem com ele, de ordem mais estratégica, algumas questões de ordem tática E quais também. são as divergências? A Continua falando. nossa. É isso. Aí é aquela história. Seria bom sentar eu e Ivan aqui para debater, né? Mas, enfim, acho que existe uma diferença sobre com a organização da qual ele faz parte hoje, sobre perspectiva estratégica. Então, na nossa avaliação, o setor que hoje se autodenomina Primavera Socialista, mas que antes reivindicou, inclusive, o nome da PS por um tempo, depois abandonou essa perspectiva, eles, na nossa concepção, eles abandonaram essa perspectiva estratégica do Programa Democrático e Popular como um programa de transição e de ruptura revolucionária. E hoje são uma organização reformista. Acho que, do ponto de vista estratégico, a diferença fundamental é essa. Isso vai se manifestar em diferenças de prioridades. Se a prioridade é uma organização no movimento social ou processo eleitoral. Com quem você se alia no processo eleitoral. Então, nós defendemos uma aliança mais à esquerda, baseada em um programa mais à esquerda. O grupo de Ivan Valente defende alianças mais amplas, inclusive com setores da direita. Então, essas diferenças de ordem tática revelam, na verdade, divergências de ordem estratégica, que se avolumaram, se tornaram incompatíveis em 2012 e estamos em organizações diferentes. Não somos inimigos de classe, somos adversários políticos no campo geral da esquerda, temos divergências, né? E, claro, também temos divergências com o próprio companheiro Ivan Valente. Mas o mandato dele, se nós formos avaliar de forma bem rigorosa, historicamente, é um mandato que é bastante combativo, que, inegavelmente, faz a defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Atua ele, a organização dele, na perspectiva socialista? Na minha concepção, não mais. Mas esse é um debate que a gente pode fazer, inclusive, com os companheiros, como eu já faço com eles em várias instâncias do partido. Perfeito. Inclusive, tenho muitos amigos na Primavera Socialista, amigos queridíssimos, que eu gosto muito, mas a gente tem uma divergência na política. Perfeito. É, o, o Rogério, voltando aí na questão aí do PSOL, né? Você citou aí a questão das alianças com setores à direita, né? Como que você enxerga essas alianças, né? E se mesmo assim vocês pretendem lançar alguma candidatura, né, para concorrer às eleições, né, no pessoal do modo que está? Não, nós estamos apoiando a pré-candidatura do companheiro Glauber Braga, que é um companheiro valorosíssimo, nós estamos encampando essa batalha e vamos levar essa batalha até onde ela tiver que ir. Aí depois discutir a questão da tática do que fazer. Mas estamos nesta batalha. Bom, como um partido ele vai... não acho que o PSOL seja equivalente ao que o PT faz com a vista de aliança, o PT realmente abusa, né, de qualquer paciência. Mas existe, sim, uma disputa em torno de concepções muito pragmáticas eleitoralmente e que, em algumas circunstâncias específicas, aconteceu algumas coligações com a direita que contou com o aval de uma maioria da direção do PSOL. Não foi meu caso, mas contou com aval. E, claro, quando você faz uma aliança com o PT, ou até mesmo quando você vai fazer uma aliança com Lula, não dá para deslocar que o pacote está Alckmin. Então, vai ser uma aliança de frente ampla que envolve setores da direita. Não dá para abstrairmos desse fato concreto. Então, existe essa tensão interna no PSOL, né, de, às vezes, nem tanto em nível nacional e até mesmo em nível estadual, isso ocorre pouco, mas quando vai para as eleições municipais, já ocorreram situações desse tipo, que deveriam ter sido combatidas de forma bem mais enfática e não foram combatidas, o que gera uma certa permissividade. E nós estamos debatendo agora como é que o pessoal se situa nessa questão do fora Bolsonaro, das eleições e para derrotar Bolsonaro. Então, na nossa avaliação, a frente tem um limite.
E o limite é não se aliar com setores que protagonizaram o golpe, porque Lula está fazendo isso, e nem também se aliar em nível estadual com setores à direita. Né? Uma coisa é o que o pessoal fará em nível nacional, mas em nível estadual é muito importante que o pessoal tenha suas candidaturas próprias para se afirmar politicamente, para inclusive crescer institucionalmente, né? Nas câmaras estaduais, nas assembleias estaduais e na Câmara Federal. E um partido que não aparece, ele não consegue se afirmar politicamente, ele não consegue crescer politicamente. Então, nós temos essa preocupação, estamos fazendo essa disputa política e esse debate, e tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E agora, para a gente finalizar a nossa conversa, né? Inclusive está caindo, no grau, está caindo um temporal aqui em São José, não sei como está aí. Nublado, choveu muito. Choveu muito? Aqui começou a chover. A gente acompanhou nesse período aí de 2020, 2021, algumas lutas, né, dos trabalhadores, apesar aí da pandemia, como você muito bem colocou, ter sido um empecilho aí para a mobilização, né? Qual que é o balanço aí que você faz dessas lutas? Acho que ela acumulou bem durante o ano de 2021, principalmente quando a pandemia cedeu um pouco, né? Ali no final do primeiro semestre. Ela acumulou bem, ela vinha numa crescente, mas não foi na crescente que deveria ter sido o que era esperado, né? Mas é porque também é isso, a direção do movimento nunca optou, a maioria da direção do movimento nunca optou por um processo mais contínuo de mobilização. Né? Para você fazer mobilização que ultrapasse a ordem dos milhões, que seja maior do que a nossa bolha progressista, é preciso fazer, entre uma mobilização e outra, um intenso trabalho de base. Uma parte fazia, outra parte não fazia. Mas se não há uma unidade tática de fazer um intenso trabalho de base, organizar os comitês locais, desenvolver a luta política, descer ao chão, para organizar os setores que estão sendo prejudicados por essa política nefasta do governo Bolsonaro, você não vai conseguir ultrapassar a sua bolha. Então, esse processo de dar mais potência à mobilização não foi realizado e o movimento foi sofrendo um declínio já no final de 2021, né, com atos que não cresceram, estagnaram em um determinado patamar e depois foram declinando, inclusive a direção majoritária da campanha Fora Bolsonaro, representada especificamente pela CUT e outras organizações parceiras dela, acabaram desinvestindo, né, reduzindo o investimento em atos gerais. Acabou, na verdade, colando um pouco com os atos do movimento negro, que foram atos bons, importantes, mas que não tiveram a expressão que, dada a chaga que resiste do racismo na sociedade brasileira, que nós queríamos ou que nós poderíamos ter se tivesse sido ampliado e aumentado o investimento nas mobilizações sociais. Então, houve um declínio sobre isso, porque também começou a se depositar expectativa no jogo eleitoral. E um pouco de não melindrar a elite política e econômica com mobilizações mais radicalizadas para Lula se colocar como grande pactuador e salvador nacional. Isso é um problema que desmobilizou, e o que a experiência do PT mostra é que quando você desmobiliza a sua própria base, não quer dizer que a direita vai fazer o mesmo. A direita deu o golpe porque mobilizou suas bases sociais. Disputou bases sociais com a esquerda, conquistou uma parte dessa base social. Inclusive, não dá para dizer que o golpe de Dilma não teve apoio em uma parte da classe trabalhadora, porque desgraçadamente teve, certo? Desgraçadamente teve, porque houve um processo de desmobilização social grande durante a experiência do PT no governo federal. Isso cobrou o seu preço no período posterior. E agora, acredito eu, corre-se o risco de que a desmobilização de 2021 cobre o seu preço em 2022. A gente canalizar toda a esperança para o processo eleitoral, um processo eleitoral que vai ser extremamente duro e difícil, e que a gente não sabe se obteremos êxito de derrotar Bolsonaro, porque as pesquisas de agora são as pesquisas de agora. Pesquisa é um retrato da realidade, mas ela não se confunde com o movimento da realidade. O movimento da realidade é muito mais complexo, todos os atores estão jogando o jogo político, inclusive Bolsonaro, e nesse jogo político o resultado é imprevisível. E se nós não mobilizarmos socialmente os nossos setores, os nossos atores sociais, o sujeito que a gente quer que combata o governo Bolsonaro, nós corremos um sério risco de sofrermos uma grande derrota histórica em 2022. Então tá certo, então, né, Rogério, né, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a sua participação, né, gostei Valeu. aí Obrigado pelo convite.
Suas contribuições foram importantes e passo a bola aí de novo para você fazer as considerações finais. Não, primeiramente, boa tarde para você, né? Muito obrigado aí pelo convite. Espero participar de outros temas. Agradecer a todos que vão assistir, né? Que assistiram a entrevista. Dizer que nós estamos dispostos a fazer outros debates, que temos muito a contribuir com a história da esquerda em geral, e principalmente convidar todos e todas a participar, né, dessas mobilizações sociais pelo Fora Bolsonaro. Vem as agendas do movimento feminista no mês de março, né, tanto o 8 de março quanto o 14 de março, quando vamos relembrar a triste e até hoje não explicada morte da companheira Marielle Franco. E é importante que todos nós estejamos nas ruas, junto com as nossas companheiras de luta, né, com as mulheres feministas, travando essa batalha pelo Fora Bolsonaro e também nas mobilizações que virão. No mais, um grande agradecimento, um grande abraço a todos e todas que estão aí nos assistindo. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Rogério, agradecendo a você que está nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Comentem aí na entrevista do Rogério, se concorda com o Rogério, se até mesmo se discorda aí do Rogério, curta esse vídeo no YouTube, né? Compartilhe aí nas redes sociais esse vídeo, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, siga a gente no Instagram. E acho que é isso aí, pessoal, né? Daqui a pouco terá mais algumas outras entrevistas que vão estar no YouTube junto com essa, e até a próxima. Fui.